Olá, você está assistindo a Enfermagem Resumida, o canal que traz os conteúdos de enfermagem resumidos e simplificados para você aqui no YouTube. E hoje nós vamos dar continuidade à aula sobre os cuidados imediatos ao recém-nascido, englobando os protocolos de profilaxia e os exames de triagem neonatal. Então, iniciando pelos protocolos de profilaxia, existem 2 manejos para a prevenção de doenças em recém-nascidos que devem ser realizados com todos os recém-nascidos saudáveis no hospital. São eles a profilaxia da doença hemorrágica e a profilaxia da oftalmia neonatal. A profilaxia da doença hemorrágica deverá ser feita porque os recém-nascidos são vulneráveis à deficiência de vitamina K e pode ser acometido pela doença hemorrágica que se manifesta com sangramentos anormais. Essa deficiência da vitamina K é devida à falta dessa vitamina no leite materno e também à dificuldade de absorção da vitamina K no intestino dos recém-nascidos, porque é o intestino ainda estéril. Então, eles têm essa dificuldade e necessitam da profilaxia. As diretrizes nacionais de assistência ao parto normal diz que todos os recém-nascidos devem receber vitamina K para a profilaxia da doença hemorrágica. E ela deve ser realizada da seguinte forma: a vitamina K deverá ser administrada na via intramuscular em dose única de 1 mg ao nascer. Mas, em casos em que os pais não concordam com a via intramuscular, poderá ser adotado a via oral, administrando 2 mg ao nascer e novamente mais 2 mg entre o 4º e o 7º dia de vida desse recém-nascido. Passando então para a profilaxia da oftalmia neonatal. A oftalmia neonatal é uma doença inflamatória na superfície ocular do recém-nascido no primeiro mês de vida. É uma conjuntivite que esse recém-nascido adquire causado pelo contato com as secreções contaminadas da mãe durante o parto. É mais comum durante o parto normal, mas também pode ocorrer no parto cesariano, tá? Existem 3 literaturas que informam o que devemos fazer na profilaxia da oftalmia neonatal. A mais recente, de 2024, indica que logo após o nascimento devemos instilar 1 gota de iodopovirona a 2,5% ou eritromicina a 0,5% ou tetraciclina a 1% nos olhos do recém-nascido para prevenir a oftalmia neonatal. Já em 2022, um pouco antes, era indicado que na primeira hora após o nascimento deveria se administrar o nitrato de prata a 1% ou tetraciclina a 1% colírio. E um pouco antes, em 2017, era indicado que até 4 horas depois do nascimento deveria se administrar pomada de eritromicina a 0,5% ou tetraciclina a 1%. E o nitrato de prata a 1% só deveria ser aplicado quando não houver disponibilidade da eritromicina ou da tetraciclina. Isso porque o nitrato de prata é mais agressivo aos olhos do bebê e causa mais ardência e mais dor. Portanto, é necessário dar prioridade a essas outras
É importante, em provas de concurso, você saber as 3 literaturas, porque a banca pode lhe cobrar de acordo com o ano de publicação. Mas, no seu dia a dia, você segue o protocolo da instituição ou a literatura mais recente, no caso de 2024, que indica que logo após o nascimento deve-se instilar uma gota de iodopovirona a 2,5%, ou eritromicina 0,5% ou tetraciclina a 1%, tá? Sobre os exames de triagem neonatal. As triagens neonatais universais, chamadas de TNU, têm o objetivo de identificar distúrbios ou doenças em recém-nascidos e lactentes em tempo oportuno, para reduzir sua morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida das crianças. É importante para iniciar um tratamento precoce, aumentando a qualidade de vida dessas crianças. São eles o teste do pezinho, teste do olhinho, teste da orelhinha, teste do coraçãozinho e o teste da linguinha, que iremos ver mais aprofundadamente agora. Iniciando pelo teste do pezinho, que o nome científico é o exame de triagem neonatal biológica. É importante você saber o nome correto dos exames, tá? Nós conhecemos pelo teste do pezinho, teste do olhinho, teste da orelhinha, e é mais fácil de decorar assim. Mas é importante saber, em quesito de provas e na sua vida profissional, o nome correto dos exames. O exame de triagem neonatal biológica consiste em detectar distúrbios congênitos e hereditários para facilitar um possível tratamento precoce. Deve ser coletado entre o 3º e o 5º dia de vida e deverá ser feita uma punção da face lateral do calcanhar para a coleta das amostras de sangue. Então, a coleta deverá ser feita nas faces laterais do calcanhar, onde for mais oportuno. Em 2021, o número de doenças detectáveis no teste do pezinho foi ampliado de 6 para 50 doenças, incluindo a fenilcetonúria, o hipertireoidismo congênito, a fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase, doença falciforme e outras hemoglobinopatias. É importante dar uma lida em todas essas 50 doenças. É claro que é difícil você decorar as 50 doenças, mas é importante você se familiarizar com elas. Caso você veja em alguma questão, você saiba detectar ali a resposta correta, tá? O teste do olhinho, exame do reflexo vermelho, identifica a presença de diversas enfermidades visuais. A ausência desse reflexo vermelho nos olhos pode indicar catarata, glaucoma, anormalidades da retina ou retinoblastoma no recém-nascido. Deve ser realizado antes da alta da maternidade e pelo menos de 2 a 3 vezes no ano nos 3 primeiros anos de vida do bebê. Então, nós faremos esse teste antes da alta da maternidade, entre 24 e 48 horas, e depois disso deverá ser feito de 2 a 3 vezes ao ano nos 3 primeiros aninhos de vida do bebê. O exame deverá ser realizado na penumbra, para melhor visualização do reflexo vermelho, com o oftalmoscópio colocado aproximadamente de 5 a 10 centímetros de distância dos olhos da criança. E é importante que esse oftalmoscópio ilumine ambos os olhos ao mesmo tempo. E se for notado um reflexo diferente entre os olhos
ou opacidade deverá ser avaliado por um oftalmologista com urgência para um possível diagnóstico, tá? O teste da orelhinha, a triagem neonatal auditiva, identifica mais precocemente possível a deficiência auditiva em neonatos e lactentes. Deverá ser realizado de 24 a 48 horas após o nascimento e, no máximo, no primeiro mês de vida. Então, no mais tardar, esse exame deverá ser realizado com um mês de vida. Aqui, nós dividimos os neonatos em 2 grupos. Os neonatos com indicadores de risco para deficiência auditiva e os neonatos sem indicadores de risco para deficiência auditiva. Quando não há indicadores de risco, utiliza-se o exame de emissões otoacústicas evocadas, chamado de EOAE. Se esse exame der alterado, deverá-se repetir o teste de EOAE e, se a falha persistir, nós realizamos imediatamente o teste de PET, automático ou em modo triagem, que é o teste que utilizamos para os neonatos com indicadores de risco. Para os neonatos com indicadores de risco, utilizamos o teste de PET automático ou em modo de triagem. Essa sigla PET significa potencial evocado auditivo de tronco encefálico. Então, repetindo essa parte, para os neonatos sem indicadores de risco, nós fazemos o exame de emissões otoacústicas evocadas, o teste de EOAE. Se houver falha nesse teste, deverá repetir o mesmo e, se a falha persistir, deverá ser realizado o teste de PET, automático ou em modo de triagem. Para os neonatos com indicadores de risco, fazemos o teste de PET, automático ou em modo de triagem. O teste do coraçãozinho, teste da oximetria de pulso, deve ser aferido em todo recém-nascido antes da alta da unidade neonatal. O local de aferição é no membro superior direito e em um dos membros inferiores. É importante, para a aferição ser correta, que o recém-nascido esteja com as extremidades aquecidas. Então, se você perceber que esse recém-nascido está ali com as mãozinhas geladas ou está com uma temperatura um pouco mais baixa, é importante aquecer o bebê antes de realizar o teste. Deve ser realizado entre 24 e 48 horas de vida desse recém-nascido e os resultados podem ser o seguinte: se a saturação em ambas as medidas, tanto no membro superior direito quanto no membro inferior, for maior que 95% e que haja uma diferença menor que 3% entre as medidas do membro superior direito e do membro inferior, o teste está normal. Já se a saturação der menor que 95% em alguma das medidas ou uma diferença maior que 3% entre as medidas do membro superior direito e do membro inferior, deverá se repetir o teste dentro de 1 hora. E se essa alteração persistir, deverá ser realizado um ecocardiograma dentro das 24 horas seguintes. E é importante que esse bebê não receba alta até a realização do ecocardiograma
e o esclarecimento do diagnóstico do teste, tá? O teste da linguinha, triagem do frênulo lingual, é essencial para identificar possíveis dificuldades na amamentação e definir uma conduta adequada. Ele deve ser realizado antes da alta hospitalar, entre 24 e 48 horas de vida, e deverá avaliar 4 aspectos da língua: a aparência da ponta da língua, a fixação do frênulo na parte inferior, a elevação da língua e a protusão, que é a capacidade de projeção da língua, se esse bebê consegue colocar a língua para fora da boca, tá? Essa pontuação pode variar de 0 a 8 pontos, em que 8 indica a função normal da língua e de 0 a 3 pontos indica a redução mais severa da função da língua e o potencial comprometimento da amamentação. Então, essa foi a aula de hoje. Recapitulando o que nós vimos, nós aprendemos hoje sobre as profilaxias que deverão ser feitas com os recém-nascidos, profilaxia da doença hemorrágica e da oftalmia neonatal. Vimos também os testes de triagem neonatal, vimos aí o teste da linguinha, teste do pezinho, teste do coraçãozinho. Aprendemos os nomes corretos desses testes e esse foi o conteúdo de hoje. Um resumo bem direcionado, direto ao ponto, com as informações principais e o que você precisa saber no seu dia a dia de trabalho, as principais informações para provas, tanto de concurso como residências ou qualquer prova que você vai fazer na faculdade, tá? Então, se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta algum conteúdo que você deseja ver aqui no canal e até o próximo vídeo.